Olá, tudo bem? Eu me chamo Tamires Félix, professora de pintura em tecido daqui de São Sebastião, Alagoas. E hoje eu vou mostrar um pouco do meu trabalho para vocês. Eu elaboro os meus riscos e meus trabalhos, né? A grande maioria eu pego risco doado da internet, né? Pego risco da internet, outros eu compro projetos e outros eu mesmo faço os meus projetos. Então hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como pintar rosa, né? Que é uma das pinturas mais bonitas que as meninas mais gostam, é pintura de rosas, tá certo? Então eu vou fazer o risco aqui à mão livre, ok? Risco finalizado, ó. Finalizei aqui o risco, tá? A mão livre. E eu vou trabalhar com o pincel de número 10, tá? E vou trabalhar com as seguintes cores: azul cobalto e azul celeste, tá certo? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, na boquinha da rosa. Eu vou trocar o pincel. Esse aqui é um pouco mais duro. Vou pegar um pincel mais macio, de número 10 também. Na boquinha da rosa, eu vou preencher com azul cobalto e vou subir com movimento circular, certo? E vou preenchendo aqui, ó, o espaço da boquinha da rosa, tá? Sem lavar o pincel nem nada, eu vou terminar de preencher o espaço aqui com azul celeste. Então, de cima para dentro, eu venho com movimento circular também, ó, preenchendo e esfumaçando, certo? Até terminar todo o meu preenchimento aqui. Usar tinta, né, para que a fibra do tecido ela não fique exposta, então a gente tem que usar tinta para cobrir a fibra do tecido, certo? Olha só, ficando desse jeito, ok? Vou lavar meu pincel, vou secar e vou fazer a divisória das pétalas aqui, certo? Então, eu vou começar aqui pelo copinho da rosa, preenchendo com azul cobalto e puxo essa tinta para fora, nesse sentido aqui, ó. E por trás de cada pétala, para que a gente consiga dar definição, certo? Ó, aqui eu tenho uma pétala, então aqui tem sombra e puxo para trás, certo? Então, eu vou marcar aqui a minha sombra, para depois eu fazer a minha base de luz, ok? Então, aqui eu venho, ó, já marcando as pétalas, definindo elas, tá? Com a minha cor mais escura, certo? A pétala central, que é essa pétala aqui, a gente faz sombra dos dois lados. Por quê? Ela tem sombra dos dois lados e no meio ela recebe luz, certo? Então, eu vou dar definição aqui com a minha sombra primeiro, para depois eu vir com a minha base de luz, que é o azul celeste, certo? Então, eu vou preencher aqui, ok? Todas as pétalas aqui com azul cobalto, para depois eu vir com azul celeste. Certo? Tudo que está por trás tem sombra. Então, as pétalas dobradas, ela tem sombra dos dois lados, tá? E vou fazendo aqui a definição, certo? Depois eu retoco e venho iluminando com o branco. Vou limpar meu pincel, vou secar e vou vir com o azul celeste terminando de preencher aqui, tá? E mesclando as cores, porque as cores elas não podem ficar separadas, elas têm que ser
uma cor fazer parte da outra. Então, com o movimento circular, eu consigo unir as duas cores, tá? Então, ó, no espaço que está em branco, eu venho com azul celeste e venho mesclando aqui no azul cobalto. Não precisa de muita tinta, porém, tem que preencher a fibra do tecido, tá? Movimento circular, mesclando as cores e dando definição às pétalas, certo? Depois desse trabalho aqui, a gente vem iluminando e reajustando aqui, porque uma cor ela pode entrar dentro da outra e acabar ultrapassando o limite por conta do tamanho do pincel. Então, depois a gente vem fazendo o acabamento, tá? E ajustando as cores, tá? Mas isso eu só posso fazer depois que eu vier com o branco, certo? O que a gente faz de um lado, a gente repete do outro. Aqui tem luz apenas no meio, ok? Dos dois lados aqui dessa pétala tem sombra. Então, eu venho, ó, preenchendo e mesclando as cores imediatamente para que essa tinta não seque, ok? Ó, e venho dando definição aqui na minha rosa, certo? A gente precisa fechar a boquinha da rosa aqui em cima, né? Ó, venho com azul celeste. E as pétalas que está dobrada, eu venho com azul celeste também, tá? Eu dou nomes a minhas rosas. Então, aqui eu tenho as pétalas, aqui eu tenho a boquinha e aqui eu tenho o copinho, que é a nossa parte do meio da rosa, tá? Para que as meninas consigam decorar e aprender como é que faz para definir as rosas, né? Movimento circular, para que a gente consiga preencher a fibra do tecido, tá? Ó. Ainda trabalhando com azul celeste, certo? Preenchi a minha rosa. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou lavar meu pincel, vou secar e vou vir com branco pra gente iluminar. Se eu não quiser vir com branco, pode vir com azul bebê também, para ele ficar uma cor mais neutra, mais leve. O branco, ele vai trazer mais brilho, mais luz, tá certo? Então, olha só, venho com o branco aqui e vou dar definição aonde eu comecei, na boquinha da rosa, tá? Então, eu venho, ó, tinta só de um lado só do pincel, tá? A minha tinta tá úmida, então as cores elas vão mesclar uma cor na outra. E vou trabalhar com movimentos circular, certo? Tirando o excesso da tinta, sempre tirando o excesso da tinta para que não fique marcado, certo? Movimento circular. Vou limpar meu pincel, que ele está com excesso de branco, e vou mesclar as cores. Vou traçar as pétalas de dentro, tá? O que é que eu faço? Tinta só de um lado só do pincel e venho definindo as pétalas de dentro, tá? E assim eu vou fazendo. Certo? Agora eu vou fazer as pétalas ao redor aqui, tá? E o que é que eu faço? Tinta só de um lado só do pincel. Vou definir aqui a minha pétala e com movimentos, ó, circular, eu venho mesclando as cores, tá? Pouca tinta. E assim eu venho iluminando a minha pétala, certo? A regrinha, ela se repete, ó. A maneira de posicionar o branco, ela se repete aqui, porque eu tenho sombra, luz, sombra, luz. A sombra, ela vai estar sempre aqui embaixo, entre uma pétala e outra, tá? No meio, a gente tem luz, e a sombra, ela tá dos dois lados. Então, eu concentro aqui a minha luz apenas no meio, tá?
gente vai vir cortando o outro lado aqui, da mesma forma. Limpa o pincel e tira o excesso. Certo? Dando definição às pétalas. Não precisa trabalhar com muito excesso de branco. Depois de seco, se a gente quiser iluminar mais um pouquinho, a gente retoca novamente, tá? E assim eu vou finalizando aqui a minha rosa, certo? Sempre tirando o excesso da tinta. E aqui eu fecho, ó, a boquinha da rosa. E tira o excesso. Certo? Com o pincel filete e o branco, aqui eu vou fazer uns pontinhos, né? E se eu quiser fazer um pouco mais caprichado, eu posso vir fazendo a gotinha da rosa, a gotinha de água, tá? Como é que eu faço? Com o pincel filete e a cor azul cobalto, que é a minha cor mais escura que eu trabalhei aqui, eu vou fazer a gotinha de água aqui, ó. Vou fazer uma meia-lua e aqui também eu vou fazer outra meia-lua e desço para baixo, ficando desse jeito, tá? A tinta aqui, eu fiz a minha sombra para baixo, eu fiz aqui a minha meia-lua e desci ela para baixo. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o branco e vou vir com ele aqui, ó. E vou subir essa tinta para cima, tá? Mesclando no azul. E vou vir com uma bolinha do lado aqui, ó, bem do lado. E vou fazer o acabamento. Certo? A gente vai observando se precisa mais de branco. Olha só. Isso com o pincel filete, tá? E assim eu fiz o acabamento aqui da minha rosa, tá? Minha câmera, ela vai trazer, minha assistente vai trazer a câmera aqui pra ver mais de perto como é que ficou a rosa, pra você ver como é que eu faço as minhas pinturas, tá certo? Olha só como ficou a minha rosa, a gotinha aqui, ó, certo? Olha só. Espero que tenha gostado. Um grande abraço pra você, tá certo?